né? Mas existe uma distinção, eu continuo achando que existe uma distinção entre o cinema independente e o cinema dito industrial, onde certos parâmetros técnicos continuam sendo importantes, onde há dinheiro para investir no melhor. Sim. E aí é um mercado que você não vai fazer com o Zoom. Sim. Né? Então, são caminhos, são nichos de mercado diferentes. É verdade. Eu até costumo comparar do que é colocado na mão de todo mundo e o que é colocado na mão de um só. Então, assim, existe, além da robustez, né, porque o equipamento dito de linha, ele tem uma certa robustez exatamente para poder aguentar trabalhos, pauleira, né? trabalhos contínuos, dia, noite, frio, calor, e confiabilidade, principalmente. E, obviamente, que né, é aquilo que se você estiver olhando muito tempo para uma tela, seus olhos vão se acostumar com aquilo. Né? Então, que diria de um filme clássico feito em VHS, que a pessoa não vai deixar de ver porque foi feito em VHS com som horroroso. Claro. Filmes do YouTube, telinha desse tamanhozinho. As pessoas não deixam de ver por causa disso, porque nossos olhos acabam acostumando. Óbvio que tem coisas que não tem como. Isso não tem como. O som ruim pra caramba, a imagem ruim pra caramba. Aí... Só para concluir. Tá. Então, você tem uma questão assim, em termos de equipamento. Óbvio que você tem toda uma exigência técnica, isso aí é corretíssimo, né? Mas onde eu quero chegar? Exatamente nesse ponto onde começa os nossos ouvidos e os nossos olhos a acostumar com certas coisas. Então, vou te dar um exemplo. Quando surgiu o Blu-ray, com aquela imagem fantástica, de uma hora para outra a gente teve que desacostumar. E a gente está chateado por isso? Não. A gente não está chateado por isso, porque a gente tem outras imagens. Óbvio que a gente fala assim, o que é televisão hoje aqui no Brasil? 4K, ninguém fala. É Full HD ainda. Onde a gente produz em 4K, 8K, 12K, mas é exatamente para o produto final. Que a gente tem várias opções de tudo ali, entendeu? Claro. Mas então, o que eu tenho percebido, Toninho, é que a indústria, de uma certa maneira, ela está querendo alcançar mais pessoas, tem uma lucratividade maior, não tem nada a ver com democracia, tem a ver com tecnologia. Claro. E, de uma certa forma, jogando isso para a indústria. Por quê? Quando a película, não vou falar película, a película ela existe até hoje, e vou exemplo de novo, aí você está toda hora esse exemplo do próprio filme, eu ainda estou aqui, Claro. que todo um conceito visual, uma escolha, né, de estética, e vamos ser bem sinceros, coisa que a película entrega até hoje, que o digital ainda não entrega, entendeu? Mas isso para imagem, né? Estamos falando de imagem, né? Que você pode captar em película e usar um equipamento de som de 30, 40 anos ou de hoje, top, entendeu? Não vai a diferença da imagem, sim, vai ser altamente percebida, o som também, né? O que a gente tem observado muito, Toninho, é essa coisa de que o próprio vendedor, né, o fabricante, ele tem empurrado algumas coisas pra gente. Tipo assim, ou vocês vão usar isso ou não vão usar. Eu lembro que surgiu a Red no mercado, que a Red tinha um problema de impressão, o vermelho era ruim pra caramba. E aí começou a vir o digital, você começar a sair da máquina de escrever pro computador, aquela coisa tipo, caramba. Aí sempre a comparação vai acontecer. É como você comparar o som device com outros. Você está acostumado com aquela qualidade, de uma hora para outra você... Mas o mercado ele vem empurrando pra gente essa tecnologia. É uma questão de custo, né? Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, nós estamos colocando mais o mercado, por exemplo, o cinema, né? Você deve ficar horrorizado assistir alguns filmes em algumas salas de cinema e falar assim, nossa, que som horroroso. Não tem aferição, não tem qualidade, não tem... o átomos. Mas você, sei lá, os caras ajustam de qualquer jeito. Você fala assim, pô, não estou conseguindo perceber isso. Isso é uma cadeia complexa, né? Primeiro. Né? Ou seja, a exibição é um ponto fraco que a gente tem e eu acho, enfim, eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar, né? E trabalhar, mas eu acho que é um tiro no pé você ter uma sala de cinema com a projeção ruim e com som ruim. Porque na minha casa eu tenho uma imagem boa e um som bom. Exatamente. E aí a pessoa tem que sair de casa, pagar 100, 200 reais para ir você com a sua companheira, ou com quem você quiser, e chegar lá e a imagem é ruim e o som é ruim. Poxa, aí você é cruel. falou tudo agora, né? porque você tem ali
você monta uma sala de cinema na sua casa que você também vai comparar com o que você vai ver lá fora. Exatamente. Aí você, pô, eu tenho aqui um 7x1, 5x1, um estéreo verdadeiro, né? Minha sala toda projetada, as caixinhas no lugar certo, a imagem bem dimensionada. Uma tela grande, uma imagem de qualidade. Aí você chega aqui. no cinema, você fala assim, pô, que decepção. Qual é a grande diferença? A gente não tem a experiência coletiva que a sala de cinema dá. Né? Só isso, tirando isso, mas pipoca. Então, pois é. Então, eu acho que era preciso haver um programa de financiamento, de haver um padrão de qualidade nas salas de cinema, que já é possível ter sem um investimento tão alto, mas que permitisse você usufruir na sala de cinema da experiência que você usufrui numa boa casa. Exatamente. Com um bom home theater. Né? Isso é uma primeira coisa. Uma outra coisa que eu acho também é uma velha frase. Primeiro, você pode ter uma imagem ruim, você não pode ter um som ruim. À medida que a tecnologia da imagem vai evoluindo, você vê que certos produtos... Rever uma novela de 20 anos atrás, a qualidade da imagem perde muito, obviamente. Mas se o som estiver bom, você assiste. O som continua sendo, apesar de na escala de hierarquias e de ele não ser considerado assim, o som continua sendo essencial para o espectador. O nome já diz audiovisual, né? Não, mas assim, você pode degradar a imagem, você não pode degradar o som. Ah, sim. Porque se você não entender o que está sendo dito... de passagem que toda a imagem é degradada. Não tem como você colocar o 8K ou 12K, fica impossível. Primeiro que não existe reprodução para isso. Segundo que é uma qualidade de imagem que os olhos vai perder o encanto do cinema. É tanto realismo, a fidelidade é tão alta que aquilo perde a graça. Distrai. Distrai mesmo, exatamente. A pessoa estava até comentando mais cedo, falando sobre isso. Então, eu acho assim, agora, a gente está falando aqui de tecnologias. Mas existe uma coisa no fazer cinema que é, primeiro, antes de mais nada, a história que você está contando. Né? Sim. O roteiro é uma área que é fundamental a gente valorizar, trabalhar, formar profissionais, dar valor a esses profissionais que, como muitas áreas profissionais, essa área profissional tem sido muito... enfraquecida, tem sido mal cuidada no sentido do respeito ao trabalho do roteirista. Então, a primeira coisa é ter uma história para contar, eu acho. A segunda coisa é com relação ao som, tem uma frase que eu sempre falei, que depois eu descobri que em Cuba tem escrito isso, que é: todo diretor tem um som que merece. O que é um pouco cruel. Mas é um fato. Se você está dando prioridade à imagem sobre o som, em última instância você vai ter que dublar o seu som. Não é que você não possa fazer essa opção, mas ela tem consequências. Sim. E eu acho que a dublagem é mortal. Aí o pessoal fala, porque o cinema americano dubla a beça. Mas primeiro, você não entende inglês. A maioria das pessoas não tem o inglês suficiente para você perceber e distinguir que aquele foi dublado. Segundo lugar, os americanos têm tempo e dinheiro para contratar já com previsão de dublagem. Eu fiz o filme do Stallone aqui, Os Mercenários, e eu comecei na segunda unidade, depois eu passei para a primeira. E foi muito interessante porque a gente tinha cenas que a gente ia filmar em Mangaratiba, uma feira livre, e vinham 2 caminhões com soldados, os caminhões paravam, freavam, saltava todo mundo na correria, não gravava som. Eu digo, gente, e aí? Não, isso a gente faz após. Resolve na pós. A gente só vai ter som direto na segunda unidade quando tiver um ator da dramaturgia com texto. Aí você vai gravar. O resto ação. É só som guia. Digo, gente, que loucura. Mas é o que? Seguinte, tempo, tecnologia, know-how para fazer depois. Aí fica bom, mas os caras têm todo o investimento nisso. O filme do Valtinho, eu ainda estou aqui, levou 1 ano gravando. O filme do Valtinho teve cenas, por exemplo, eu estava vendo a Laura Zimmermann, que foi a técnica de som, que eu tenho o orgulho de dizer que começou comigo, a primeira oportunidade dela, e depois ela foi adiante com todo o talento e profissionalismo que ela tem.
E ela estava contando, o pessoal da Prosa, da Associação dos Profissionais de Som, do Audiovisual, a gente fez uma live com ela, para ela contar o processo de trabalho com o Valtinho. E ela estava falando isso, o cuidado que eles tiveram,